Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um controlador de tensão por PWM. Bom, o que é PWM? PWM vem do inglês e é uma técnica para regular tensão mudando o chamado Duty Cycle de uma onda. Mas o que é Duty Cycle, né? Vamos ver isso aqui. Eu vou colocar aqui um gerador de onda quadrado. Aqui a frequência não interessa muito, vou colocar uns 100 Hz de frequência. Aqui tem o Duty Cycle, que eu vou deixar em 50 mesmo. E eu vou deixar essa onda variando de 0 a 10 volts. Vamos ver aqui no gráfico. Observe o seguinte, aqui em 0 segundos a onda sobe, né? Em 5 milissegundos mais ou menos a onda desce. Então ela ficou 5 milissegundos alta. Depois, mais 5 milissegundos, ela sobe de novo. Depois, mais 5 milissegundos, ela desce. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um período nessa onda, que vamos botar aqui 10 milissegundos de período, e 5 milissegundos ela está alta, 5 milissegundos ela está baixa. E o Duty Cycle vai ser o tempo que a onda está alta dividido pelo período da onda, que no caso aqui é 5 dividido por 10, que é 0,5 ou 50%. Agora eu vou mudar aqui esse Duty Cycle de 50% para 90%. E olha aqui, o tempo que ela fica baixa é muito menor. Ela vai ficar 1 milissegundo baixa e 9 milissegundos alta. E por que isso é interessante? Como é que a gente vai aproveitar isso? Olha a tensão média aqui que está dando. Está dando aproximadamente 9 volts de tensão média. Se eu mudar esse Duty Cycle de novo, botar 50% de novo, olha a tensão média que dá. 5 volts mais ou menos. Se eu colocar 10%, 10 não, botar 30%, vai dar uns 3 volts mais ou menos. Aqui, ó. Então, isso é com isso que a gente vai trabalhar. Observa que a tensão média de saída, ela vai ser a tensão de pico da onda quadrada vezes o Duty Cycle. No caso, o Duty Cycle 0,3, tensão de pico é 10. Então, a gente vai ter 3 volts aqui de tensão média. E por que a gente vai fazer isso, né, e não vai fazer aquele circuito que a gente fez no último vídeo, que é um controlador de tensão também? Porque aquele circuito que a gente fez no último vídeo, ele tem feedback. Se você observar, aqui no coletor do transistor, a gente está dando um feedback para o amplificador operacional. Tá? E isso dá uma precisão muito maior para o circuito. Mas tem um problema. Se a gente estiver trabalhando com um amplificador operacional 741 e tensão de 12 volts, e eu quero ligar um motor elétrico de mais potência, que usa uma tensão de uns 100 volts, como é que eu vou dar um feedback para o amplificador operacional? Sendo que o amplificador operacional, que pelo datasheet dele, ele não iria aguentar esses 100 volts, né? Então, por isso que é interessante a gente conseguir fazer um circuito, controlador de tensão, sem o feedback, que aí a gente não tem esse problema, né? A gente perde precisão, mas com isso ganha a segurança do circuito, né? De não ter o risco de queimar os componentes em função da tensão alta, né? Eu vou deixar o link na descrição do meu último vídeo, tá? Que é o controlador de tensão, o outro controlador de tensão. E como é que a gente vai fazer esse circuito? A gente vai fazer um oscilador com 555, que eu também já fiz um aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Aqui não interessa muito a frequência dele, então, claro, não vai colocar um oscilador 555, não vai fazer um circuito que tem um período de 1 ano, né? Porque isso não vai ser nem um pouco prático fazer isso. Mas se vai ter uma frequência de 100 Hz ou de 1 kHz aqui, porque a gente vai fazer não muda muito, tá? E a gente vai então, já que não tem muita importância a frequência, a gente vai colocar aqui um resistor de 1K, um capacitor de 10 microfarad, e pronto. Só isso, a gente não vai colocar nada aqui na saída, a gente vai deixar ele oscilando assim. Aqui a saída aqui a tensão no capacitor, a gente já conhece esse perfil aqui, né? Que vai aqui a
1/3 da tensão de alimentação e depois 2/3 da tensão de alimentação. Fica variando assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um amplificador operacional aqui desse lado. Vou ligar um dos terminais aqui do amplificador operacional, que não interessa se é o menos ou mais, tanto faz, tá? Vou ligar um dos terminais aqui no terminal do capacitor, que não está ligado no ground, ou seja, no outro terminal do capacitor. E o outro terminal do amplificador operacional eu vou ligar num potenciômetro. Vou usar um potenciômetro de 1K. Vou ligar esse outro terminal do amplificador operacional no terminal do meio do potenciômetro. Um dos terminais do potenciômetro eu vou ligar com um resistor de 1K no ground. E o outro terminal eu vou ligar com um resistor de 1K na alimentação de 12 volts. Então, observa o seguinte, a gente vai ter aqui, nesse nó do circuito, 2/3, vai ter uma tensão igual a 2/3 da tensão de alimentação. E aqui, a gente vai ter uma tensão igual a 1/3 da tensão de alimentação. Aqui não interessa muito a resistência do potenciômetro, mas a gente tem que ser coerente aqui com os valores desses resistores. Esse aqui que liga na alimentação e esse que liga no ground. A gente não pode, por exemplo, colocar um potenciômetro de 10K, aqui colocar um resistor de 1K e aqui um resistor de 5K. Os resistores têm que ter o mesmo valor de resistência do potenciômetro, que é exatamente para isso acontecer. Eu ter 2/3 da tensão de alimentação aqui e 1/3 aqui. A saída do amplificador operacional agora a gente vai monitorar aqui no gráfico. Observa que inicialmente eu estou com o meu potenciômetro no meio, então eu vou ter aqui um Duty Cycle de 50%. Agora eu vou mexer um pouquinho no meu potenciômetro, tá vendo aqui, ó, 50%, 51%, 6 volts de média. Agora eu vou mexer um pouco no potenciômetro. E olha o que acontece. Diminui meu Duty Cycle, diminui minha tensão média. Então, a gente já fez aqui o PWM. Tá? Mas eu não posso ligar um motor elétrico na saída do amplificador operacional. O amplificador operacional ele não aguenta corrente muito alta. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ligar um MOSFET aqui. Eu vou ligar isso aqui no gate de um MOSFET. Tá? Observa aqui. Liguei aqui no gate do MOSFET. O dreno eu vou ligar aqui na alimentação de 12 volts. Para facilitar aqui, para o circuito ficar mais organizado, eu vou mudar a posição desse resistor, mas mantendo as mesmas ligações dele, né? Só ao invés dele ficar aqui em cima na horizontal, ele vai ficar aqui embaixo na vertical. Mas isso aqui para o circuito dá no mesmo. O dreno do MOSFET eu vou ligar na alimentação. O source, eu teoricamente não preciso ligar em nada, mas como a gente aqui está falando de um simulador que considera que tudo é perfeito, eu vou ligar o source num resistor de 10K, representando a resistência parasita, tá? Porque senão a minha saída aqui no MOSFET vai ser sempre a saída máxima, né? Que vai dar uma impressão errada. E agora vamos monitorar a tensão aqui no source aqui do MOSFET. Da mesma forma que a gente fez com a saída do amplificador operacional, vendo Duty Cycle e a tensão média. E eu vou monitorar também a saída do amplificador operacional. Observa que deu o mesmo valor de Duty Cycle e a tensão média deu próximo. Se eu mexo aqui, eu mudo o Duty Cycle em um, vai mudar no outro também, e a tensão média ela vai ficar próxima também. Tá? Bom, eu vou agora colocar aqui nesse MOSFET, eu vou ligar um resistor com uma resistência um pouco menor, tá? Vou ligar aqui um resistor de 1 ohm, e ao invés de a gente ver a tensão, a gente vai ver a corrente. Olha aqui, a gente aqui está conseguindo controlar uma corrente alta sem precisar de feedback. Então pronto, fizemos o nosso circuito aqui de PWM. Esse circuito aqui ele vai ser muito importante, eu vou usar ele em vídeos futuros. E muito obrigado pelo acesso, em breve sai a parte 2, que eu vou montar ele na prática e a gente vai ver ele funcionando.